Só tudo com o Pai do Senhor, amém? Tem algum copinho de água aí, queridos, para mim? Estou com a boca seca antes de começar. Abençoa o profeta aí. A boca secou. Acho que é responsabilidade trazer a palavra, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por poder hoje estar trazendo a sua palavra neste lugar. Ao meu amado pastor Jones também, por ter confiado a minha responsabilidade. É motivo de muita alegria, porque estou na minha casa, né? E trazer a palavra para os nossos irmãos é uma certa responsabilidade muito grande, porque sempre tem que ter algo novo, para os irmãos estarem sempre trabalhando em cima disso. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. E o que estava faltando para mim nessa mensagem hoje era um tema. E quando eu adentrei por essas portas, obrigado, Deus te abençoe, galardão de profeta. Som, oi. Acertou aí, né? E quando eu entrei por essa porta, através do Espírito Santo falando no meu coração, através do louvor, da vida do irmão Custódio, da vida de todos os louvoristas aqui na frente, de repente o Espírito Santo falou no meu coração o tema que eu estava tanto procurando. Um tema de uma exposição desse versículo, desse capítulo. Por que demoras? Muitas vezes a gente não entende, né? O que Deus faz. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Por que demoras? Porque esse é o culto das respostas, nós temos que entender muitas coisas. E às vezes não sempre é no nosso tempo. A resposta vem, mas é no tempo de Deus. Eu quero que você coloque de pé e vamos ler comigo o versículo 17, o versículo 43 e o 44, para não ler todo o texto e ficar cansativo aos olhos dos irmãos, tendo em vista que o nosso tempo é curto, já é 8h10. O capítulo 11, versículo 17 e depois o 43 e o 44 vai dizer assim: E chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto com lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E saiu aquele que estivera morto, com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-vos ir. Deixa eu ler também o versículo 1 e o versículo 2, para os irmãos entenderem. Estava enfermo Lázaro em Betânia, na aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão de Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Deus, a tua palavra foi lida. Eu não vim falar de mim, não vim falar de homem. Eu vim falar do Senhor. Eu vim falar daquilo que o Senhor quer responder e quer falar, Deus, ainda nesses tempos, ainda nessa geração, Pai. Que talvez é uma geração cansada, uma geração que muitas vezes necessita de força. E nós sabemos que a nossa força, Senhor, ela não vem de cavalos, de carros. Ela não vem do dinheiro, ela não vem do luxo, Senhor. Ela não vem das coisas materiais. Haja vista, Senhor, que a nossa força vem do Senhor. Se estamos de pé hoje, Deus, é porque o Senhor tem nos sustentado por todas as coisas que passamos. Continue nos abençoando, esteja presente neste lugar, Deus,
e fala com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vire para o seu irmão nessa noite e pergunte assim: está chorando por quê? Por que demoras? Queridos, se você for pegar o capítulo 11 de João, você vai ver nada mais, nada menos do que uma história, como os professores contam para as crianças, uma historinha de Lázaro, ou uma passagem muito profunda que você não vai encontrar nos evangelhos sinóticos. Você não vai encontrar em Mateus, você não vai encontrar em Lucas, e não vai encontrar em Marcos. Você só encontra o próprio João descrevendo aquilo que aconteceu através de um homem que morava em Betânia, que tinha 2 irmãs e que estava enfermo e que por demora de Jesus ele morreu. Então, Adriane, você vê uma consequência muito grande, porque tanto que no versículo 1, no versículo 2, João ele faz questão de identificar essa Maria, porque o que mais me chamou a atenção quando eu abri o texto e vi que ele narrou que essa Maria era a mesma Maria que lá no capítulo 26 de Mateus, Gabriel, Milena, ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo, no meio de uma sala em Betânia. Jesus estava com muitas pessoas, e para a informação da igreja, que quando Jesus ele andava, ele não andava sozinho, ele andava com 12 discípulos, também, haja vista aquelas pessoas que iam junto com ele naquela caravana, porque muitos queriam segui-lo, e muitos queriam ver quem era esse, como dizia, o perturbador de Israel, porque estava tirando a paz do Império Romano, porque o Império Romano naquela época era o auge, César era o auge, e de repente surge um homem, outrora que se falava que era filho de Deus. Então aquelas pessoas criou então um reboliço no meio de Jerusalém, no meio de Israel, e falava: quem é este homem que está perturbando a paz deste lugar? Tanto que muitas pessoas e curiosos certamente seguiam a Jesus só por saber, só para querer ver o que ele estava fazendo. E de certa forma aquele homem em Betânia, aquela casa com os seus discípulos e com aquelas pessoas de volta, agora uma mulher chamada Maria, ela pega um bálsamo, ela pega 1 litro, a metade de um azeite, de um bálsamo muito caro, haja vista, alguns comentaristas falam, e ela chega diante dos pés de Jesus, diante da vista da multidão, e ela derrama nos pés de Jesus, um ato de humilhação, um ato de honra, de mérito ao Cristo que ele merece, um ato em que ninguém ali fez, porque aquelas economias, ou aquilo que valia muito caro, ela falou: eu vou despejar nos pés de Cristo, porque haja vista que muitas pessoas não iam dar aquela coisa muito cara, ou muitas vezes muito dinheiro, para desperdiçar no pé de alguém, porque ainda mais que andavam de sandálias, andava a pé, e o pé era cheio de poeira, era sujo. Então eu vou despejar no pé de meu Cristo, eu vou despejar aqui aquilo que eu tenho, tudo que eu tenho, eu vou despejar no pé de Jesus. Então os olhos de todas aquelas pessoas que viam, era um ato de humilhação, e era um ato de honra ao próprio Cristo. Tanto que João ele faz, ele afirma e faz questão aqui de grifar Maria, para destificar de outras Marias que tem na Bíblia, porque havia várias Marias, mas aqui ele fez questão de grifar que essa Maria aqui foi a que passou aquela situação lá atrás. E aí eu te pergunto: por que João ele fez o favor de trazer a história, aquela mulher que outrora serviu a Deus de uma forma tão esplêndida, que ficou marcado na epígrafe do texto da Bíblia, para servir de exemplo para as próximas gerações? Ele fez questão de grifar o porquê. Agora eu me pergunto o texto, por que o autor, ele começa a falar desse jeito, e começa a esclarecer falando, aquela Maria que derramou os pés de Jesus. Talvez eu não entendi até que o Espírito Santo abriu os meus olhos, porque o que ele me ensina aqui, queridos, é que a mesma Maria, que outrora que serviu a Deus, que serviu a Jesus, dando o melhor dela para o Senhor, agora a mesma Maria ia passar um futuro ruim, algo ruim na vida dela.
O que você está querendo dizer, pregador, nessa noite? Eu estou querendo dizer algo que eu quero aplicar para você e que você não esqueça, que possa levar para a sua vida. Que não é porque você está aos pés do Senhor, ou que você está servindo da melhor maneira, que todo mundo está vendo, que vai te eximir de viver um dia de luto, que vai te eximir de viver um dia de tristeza, que vai te eximir de viver um dia de cão. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo enfatizar que o mesmo João, que lembrou daquela Maria, que serviu a Deus com toda a sua vida, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu estou te honrando, mas por que eu estou passando por isso? Porque ele está falando, olha, servir a Deus não significa ser eximido das coisas que vai acontecer, tanto quanto o próprio João falou, olha mulher, você é aquela mulher Maria, que passou por isso, que serviu a Deus, que se humilhou, que todo mundo viu aquele ato esplêndido que você fez, mas isso que você passou, o que você fez, não vai te eximir de viver um dia de crise, de viver o dia mal, de passar dificuldades que vai acontecer na sua vida. Não é porque que eu sirvo a Deus e porque eu dou o melhor de mim para Deus, que vai me eximir de viver o dia mal, que vai me eximir de viver um dia de crise, porque eu aprendi aqui que lá atrás eu servir a Deus, eu dei o melhor de Deus, mas eu sei que lá na frente eu posso passar por momentos ruins de turbulência na minha vida. Essa é a vida cristã, não tem para onde você correr. Talvez o que ele quis grifar nesses 2 versículos é isso, que não importa o que você faz, a crise ou o futuro que está nas mãos de Deus, você vai passar por algum processo, não vai te eximir de passar sobre o mar sem nenhuma onda. E o que mais João grifou aqui sobre essa questão, é que por mais que chegue o dia mal, como a Bíblia fala que o sol está sobre a cabeça do justo e do injusto, e sobre o sol sobre a cabeça do justo e do injusto, aquilo que o meu irmão pode padecer, eu também posso padecer, aquilo que ele sofre eu também posso sofrer, ou a graça comum, como muitos falam. Mas aí há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por quê? Porque aquele que serve a Deus, aquele que não serve a Deus, ele é levado por qualquer vento. E aquele que serve a Deus, que muitas vezes eu me pergunto, por que eu tenho passado por isso? Por que as coisas para mim é tão espessa e tão amargurada? Por que para mim é mais difícil? Por que para mim eu tenho que ser amassado mais do que o irmão? Não está bom ser amassado assim, não, eu tenho que amassar mais. Não está bom eu passar essas dificuldades assim, não, tem que ser mais difícil para mim. Porque o que eu mais entendo aqui, a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, é que Deus ele trabalha, irmãos, é naquilo que a gente não entende, sabe por quê? Porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós estamos crescendo e se amadurecendo na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer, é que aquele que não serve a Deus, de fato, quando a onda vem, ele é levado por todos os problemas, por todas as circunstâncias, por todas as coisas, porque eles não sabem resolver, ele não tem um Deus a quem ampara, mas aquele que serve a Deus, querido, entregue o teu caminho, a sua vida a Deus. Entenda uma coisa nessa noite, abra os teus ouvidos. Deus ele é tão perfeito, que até na dor, até no sofrimento, Ele consegue arrancar uma coisa, para que possamos fazer aprender. Até a dor, até o sofrimento é didático, até no meio da luta, até no meio da provação na vida do crente, é algo de aprendizado. Até no meio das vezes do dia mau, do dia escuro, do dia da crise, é o momento em que o Senhor está nos ensinando, é o momento que o Senhor está nos amadurecendo, é o momento que o Senhor nos está fazendo crescer. A diferença do justo e do injusto é que o justo está passando por dificuldade, mas ainda assim o seu espírito está sendo nutrido pelo céu. O justo está passando por dificuldade, mas ainda assim a sua alma está sendo nutrida pelo Espírito. O crescimento dele é constante, o crescimento dele é todo dia. Para aqueles que são amantes aqui de academia, ou que conseguem e querem fazer algum esporte físico, há um estudo muito interessante, esse estudo, que tem um hormônio no nosso corpo chamado GH. E nesse estudo que estava lendo, fala que o GH ele cresce, o hormônio do crescimento, e ele começa a operar dentro do ser humano na hora mais escura da noite. É na hora mais escura que você começa a crescer.
é onde você não está vendo nada, é que você começa a crescer. Aquela mulher estava desesperada. Talvez a diferença dessa dificuldade de passar por ela, dessas provações, mas é necessário passar por provação. Tanto que o próprio Tiago falou no capítulo 1, no versículo 12. Tiago 1,12, coloca aí. Fazendo um favor. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. O bem-aventurado, o feliz é um homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu que o ama. Veja que essa frase ela começa com bem-aventurado ou feliz é um homem. Então o Senhor logo começa falando da bem-aventurança, e depois o Senhor começa a falar de uma dificuldade, de um processo, e logo depois de um processo ele começa com uma consequência boa. Assim você vai abrir também o livro de Apocalipse, que o Senhor vai pegar o mesmo contexto, porque esse contexto que Tiago estava falando é o contexto de provação e de receber a coroa da vida, do fim dos tempos. Mas quando você abre também no livro de Apocalipse, Luciano, você vai ver as 7 igrejas, e no final das 7 igrejas, o Senhor vai falar assim: aquele que continua fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que permanecer fiel até o fim, comerá do maná escondido, aquele que permanecer fiel até o fim, terá o nome escrito na pedra branca. Tanto que você vai ver que o Senhor advertindo, o Senhor falando, mas o Senhor também falando uma bonança, ou falando uma consequência boa. Então entendemos o seguinte, que o Senhor, principalmente, Ele fala para um homem, neste momento, e quando Ele fala para o homem, Ele fala assim: olha, é uma perseverança, vocês vão receber, mas vocês só vão receber se chegar até o fim, vocês vão receber se continuar até o fim, aquele que permanecer até o fim. Ou seja, uma promessa que Deus faz para o homem é o seguinte: depois que você passar o período de aprovação, tem algo esperando a vocês. Continue fiel no meio da perseverança, persevere no meio da aprovação, porque depois da aprovação tem uma recompensa. Agora, tirando da escatologia e trazendo por esse meio, o que o Senhor está querendo dizer, falar para os nossos dias, Adriane, simplesmente é que no meio da nossa aprovação, persevere, igreja. Persevere, homem, persevere, mulher, porque no meio da sua aprovação, depois que você é aprovado, Deus ele vai trazer aquilo para a sua vida, as consequências boas. Depois que você é aprovado e você persevera no meio da sua aprovação, ou seja, você não desiste, você continua crendo firme nele. Depois que você continua, você persevera, você não desiste. Então o que acontece, Luciano? Coisas boas chegam para a sua vida, o extraordinário de Deus chega para a sua vida, porque veja que toda promessa ela vem acompanhado de uma condicionante, que é perseverança. Então o que eu mais vejo aqui no texto, na introdução desse texto, é Deus provando uma mulher, porque o que tem em nossas vidas, o que acontece em nossas vidas muitas vezes para o crescimento, é a provação. E quando eu pergunto a Deus por que Ele demora para responder as minhas perguntas, e às vezes eu não entendo por que as coisas acontecem comigo e é tão lentamente, e com meu irmão muitas vezes é tão rápido, e eu não entendo. Porque o processo, ele nunca vai sair, queridos, de baixo para cima, mas o processo ele sempre vai vir de cima para baixo. O processo que Deus tem para tratar com o homem, não é no meu tempo Cronos, não é no meu tempo Cronos, é no tempo Kairos. Não é o tempo do homem no relógio, mas no relógio de Deus. Porque quando Jesus agora soube da notícia, preste atenção aqui, Jesus estava em Jerusalém. Uma coisa mais interessante que eu estou aprendendo nessa geração é que pessoas têm dado tudo de si para receber um milagre. Mas isso é errado? Depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Jesus ele estava em Jerusalém. Betânia era mais ou menos 15 estádios, 3,5 km. A pessoa saiu a pé de Betânia e foi até Jesus, porque Lázaro ainda estava enfermo. Lázaro não estava morto, não tinha morrido. Nesse momento Lázaro estava enfermo. E falou assim: olha, vai procurar Jesus. E o homem saiu a pé, porque naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha carroça, naquela época as coisas eram mais precárias. Então eles caminhavam 3,5 km.
E nesses 3,5 km, imagine com você agora, uma pessoa caminhando 3,5 km, a pé, enfrentando cansaço, fadiga, correria e contra o tempo. Por quê? Porque a pessoa que está morrendo não tem tempo. A pessoa que está morrendo, ela está querendo procurar alguém para que possa dar tempo. Por quê? Porque ele já não tem tempo para viver. Por isso que mais ela quer é tempo. Então o tempo que ela tiver, ela quer aproveitar correndo atrás daquilo que pode curar e dê mais tempo para ela. Então ele correu. Mas ele correu por qual motivo? A pergunta que eu faço aqui para os irmãos e para no texto: qual foi o motivo que aquele homem saiu de Betânia e foi desesperado atrás de Jesus? Será porque ele queria ver Jesus? Não. O motivo que ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém, e estava igual um louco atrás de Jesus, é porque ele queria que alguém que ele muito amasse, que era muito amado, fosse curado. E o maior problema da nossa vida, e o maior problema da nossa geração, e de muitas vezes que nós já se comportamos como meninos, como essas pessoas, é que enquanto Jesus está lá, e as coisas da nossa casa está boa, tudo está na bonança, tudo está bem, tudo está indo de popa, ninguém tem coragem de sair, caminhar 3 km a pé, para ir até Jesus só para ver Ele. Mas quando alguém cai enfermo, e a gente sabe que não mais tem tempo para nada, o tempo está acabando, porque já é uma coisa irreversível, então a gente toma uma atitude: eu vou procurar Jesus, eu vou desesperado para os montes, eu vou jejuar 24 horas por dia, eu vou pagar o preço, mas eu quero que algo aconteça. Isso, entendo o que eu vou falar, isso não é algo de Deus, isso é algo egoísta. Sabe por quê, Gabriel, que é algo egoísta? Porque você só quer Deus para usar Ele como escada, ou como trampolim para fazer algo na sua vida, porque enquanto está tudo bem, enquanto está na bonança, você não tem coragem de subir um monte, você não tem coragem de jejuar, você não tem coragem de caminhar 3 quilômetros, somente para ver Jesus. Mas quando as coisas estão complicadas, você fala: eu vou subir um monte, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu sei que Ele vai fazer. Esse é o nosso problema da nossa geração. É só tocar naquilo que a gente que mais dói, que mais amamos. Agora eu entendo por que Jesus falou para ela e falou assim: essa doença não é para a morte, é para a vida. Deixa eu tocar em onde dói, para você sair da sua zona de conforto. Porque para servir a Jesus não é só atrás de milagres. Para servir a Jesus não é só querer recompensas, não é só querer. Para servir a Jesus não é troca de favores. Eu te sirvo e você me dá, eu te sirvo e você abre a porta, eu te sirvo e as coisas acontecem. Para servir a Jesus é passando o processo, é pela fé, é na dificuldade, querido. Jesus não berganha com ninguém. E se você está hoje vivendo esse evangelho de berganha, você está no lugar errado. Esse lugar não é para você. Aquele homem ficou 3 quilômetros, foi correndo para encontrar alguém. Todo esforço, aquela correria para chegar até Jesus. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que tinha um espírito sobre ele. E Jesus tinha um espírito sobre ele. Jesus decretava e falava que ele tinha um espírito. Tanto que no templo ele abriu Isaías capítulo 61. Coloque aí para mim Isaías 61. Isaías 61, profeta, foi o mesmo texto que Jesus leu diante de todos, que é uma confirmação que o próprio Jesus falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e viu-me curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr liberdade aos algemados. Então nota-se uma coisa, que se o Espírito de Deus está sobre ele, quem que as pessoas foram procurar? Aquele que tinha um Espírito. Você está entendendo? Por quê? Porque outrora, o perigo para ele voltar para Betânia, é porque estavam criticando a Jesus, estavam querendo matar. Mas o primeiro problema que acontece, eles vão recorrer àquele que tem o Espírito. Está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos.
podem falar mal de você, podem tentar te parar, podem tentar te matar, mas quando as coisas apertarem, eles vão recorrer a você, sabe por quê? Porque sobre você é o Espírito de Deus. Sabe por quê que eles recorreram a Jesus? Porque Jesus tinha o Espírito de Deus sobre ele, e aquele que tem o Espírito de Deus é referência no meio de uma geração. Vou repetir, aquele que tem o Espírito de Deus é uma referência no meio de uma geração. Você tem o Espírito de Deus, você é referência no meio dos jovens, você é referência no meio dos homens, você é referência no meio da sua casa, no meio da sua família, você é referência para outras pessoas, aonde você passar. Sabe por quê? Porque quando alguém precisar de uma coisa, olha lá, ó, vai a Custódio, porque sobre ele é o Espírito de Deus, vai a Paim, porque sobre ele tem o Espírito de Deus, vai ao Pastor Jones, porque sobre ele tem o Espírito de Deus. Aqui está me dizendo o texto uma coisa, que aquele que tem o Espírito de Deus é referência para uma geração, meu irmão. E você é referência, e você vai ser referência. As pessoas vão vir até você, porque sobre você vai ter um Espírito do Senhor. Ah, Felipe, mas elas me criticam. Sim, sempre vai ter pessoas querendo nos apedrejar, sempre vai ter aqueles que querem tacar pedra, sempre aquele que vai tacar pau, como diz o outro. Vai falar, vai chegar tanta coisa nos nossos ouvidos que muitas vezes vai tentar nos desanimar. Mas vai chegar uma hora que eles vão precisar de você. Por quê? Porque você tem aquilo que eles não têm. Porque sobre você é uma coisa que sobre eles não tem. Porque toda vez que você coloca o seu joelho no chão e busca o Senhor, sobre a sua vida é derramada uma graça diferente, algo especial. E essa graça, queridos, Deus ele não dá para qualquer um, Ele só dá para aqueles que o buscam e o temem. Então por isso que eu estou falando, que eles foram atrás de Jesus, andar todo esse tempo, porque sobre aquele homem havia um Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar e pregar aos cativos, e ungiu pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me aos quebrantados de corações, porque sobre mim é um Espírito, e se eu tenho um Espírito em mim, eu vou fazer a diferença, e as pessoas vão vir em mim a diferença. Por isso que eles vieram até Jesus. E o mais interessante é que eles não hesitaram a chegar até Jesus. O mais interessante é que há um paradoxo muito grande nessa situação, porque para alguns comentaristas falam que é um paradoxo, porque, pense comigo, Jesus ele amava Maria, Jesus ele amava Marta, Jesus ele amava Lázaro, porque algumas outras passagens vai me dizer que Jesus estava ali em Betânia, e quando Lázaro morreu, a Bíblia fala em João 11:35, Jesus ele chorou aquele choro solitário. Então havia um sentimento, alguns comentaristas falam que há algum sentimento, porque conhecia. Então é um paradoxo muito interessante, porque se um homem que era íntimo, que estava na sua casa, Luciano, que te amava e que amava Maria, Marta e Lázaro, nesse momento, por que quando a mensagem chegou ao ouvido dele, ele ainda esperou 2 dias para voltar para um lugar que ele tanto amava? Aí eu começo a fazer umas perguntas que eu não entendo. Deus, Jesus, por que se tu amava tanto essa família, a ponto de estar lá, por que você demorou 2 dias aí? Por que demoras? Se o tempo na verdade era curto, e não tinha tempo, e se eles recorreram a ti, é porque era caso de urgência, de emergência, porque quando você entra num hospital com urgência e emergência, você precisa de um médico, é para aquele momento, é para já, porque a sua vida está em risco. Você não quer um médico para daqui a 2 dias, irmã Gerice, você não quer um médico para atender o seu filho, pai, a sua filha Ana, daqui a 4 dias, pai. Se você leva a sua filha no hospital, você quer que alguém atenda ela agora, né, Custódio? Tá vizinho. Mas por que demora tanto? E se o médico demora tanto, você quer, olha, minha filha está aqui, você não vai atender? Muitas vezes queremos até brigar com o médico. Por que demorou tanto?
São algumas perguntas que têm afligidos, que tem muitas vezes aguçado a mente de homens que têm sido afligidos e vivendo uma vida triste. Por que Deus ele deixa nós sofrermos? Por que as coisas não têm acontecido, têm demorado tanto? Às vezes eu paro para me perguntar, tantas perguntas que eu tenho para falar, tantas perguntas e respostas que eu preciso, mas eu não tenho, irmão Senhor. É difícil encontrar, porque quando eu era pequeno, eu tinha perguntas, mas as minhas perguntas eram o seguinte: será que eu posso brincar mais? Quando eu era pequeno, a minha pergunta era: será que amanhã meu pai vai me dar um carrinho de brinquedo? E essas perguntas precisavam de uma resposta, e quando eu ia crescendo, essas perguntas, eu comecei a encontrar a resposta dessas perguntas, mas quando agora eu cresço, quando você cresce, as coisas ficam diferentes, porque as perguntas ficam mais sérias. A situação, as crises começam a entrar na nossa vida, na nossa mente, e a gente começa a desacreditar de muita coisa, não é verdade? Não vem falar que você é homem de ferro, você não é homem de ferro, nem mulher de ferro. A gente começa a desacreditar de muita coisa, e às vezes as perguntas começam a surgir na nossa cabeça, e essas perguntas eu falo: Senhor, eu não tenho resposta para nada. Era tão fácil quando a gente era criança, porque hoje eu consigo resposta para tudo. Agora hoje, Senhor, eu não tenho resposta. Me responda, por que o Senhor está demorando? Por que as coisas não acontecem quando eu estou precisando? Eu não estou te pedindo para que você possa deixar tudo que você está fazendo e vir a mim, não. Eu só estou pedindo que você possa intervir. Por que você ouviu o mensageiro e ficou ainda 2 dias aí, enquanto o meu irmão estava morrendo? Porque até então Lázaro estava doente, não estava morto. Por que Maria enviou para que o mais rápido possível, para que Lázaro pudesse ser curado? Porque Maria conhecia Jesus, não de fato como ele era. Maria sabia que Jesus podia curar, porque já viu falar que Jesus curava, mas as pessoas que estavam em vida, Jesus podia curar, fazer morto enxergar, fazer cego enxergar, paralítico andar, mas Jesus consegue agora, mas depois a pessoa morreu, e aí? Então antes que Lázaro morrer, corre para vir, corre, antes daqui alguma coisa aconteça na minha família, na minha casa, no meio dos meus filhos, corra e procura Jesus, manda Jesus vir, para que ele possa resolver esse problema. E o fato é que ele ficou 3 dias, só que uma das coisas que eu aprendo aqui, que Jesus Cristo me ensinou, que o Espírito me ensinou aqui, quando você for ler os outros evangelhos, Jesus ele nunca vai chegar no tempo em que foi convidado para chegar, porque ele sempre chega no meio da festa, aonde que ele vai ser mais frutífero, aonde ele vai fazer e aonde ele vai se destacar, aonde vai ser mais importante, é onde ele chega. Tanto que ele não opera porque os outros chamam, mas ele opera do seu livre e espontânea vontade, das suas próprias iniciativas. O que você está querendo dizer com esse contexto que você falou? Eu estou querendo dizer que quando você fica falando: Senhor, por que demoras? Porque para mim está demorando tanto a porta abrir. Por que está difícil? Porque o problema é que não é no teu tempo, não é na sua hora, mas é na hora do Senhor, é na hora que Ele quer bater na sua porta. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aquilo que você tem passado hoje, calma, aquilo que você tem passado hoje, sim, está cronometrado no céu, com ano, mês, semana, dias e horas, minutos e segundos, para Ele te dar aquilo que você pediu, para Ele te dar aquilo e entrar com propósito na sua vida, para aquilo que você necessita. Só que o problema é o seguinte: a nossa vida e a nossa mente é limitada demais para entender que o nosso tempo, que o tempo de Deus não é agora. A gente quer agora, mas na verdade é no tempo que Ele quer. E entenda, quando Ele chegar na sua vida, e quando for o tempo certo, Madalena, não vai ser só uma coisa que Ele vai fazer, não, mas aquilo que Ele chegar na sua vida e fazer no tempo certo, a Bíblia fala que Ele fez para quê? Para a glória do Pai. E aquilo que Ele fez, ninguém ainda tinha visto, a não ser que Jesus fez. Porque eu não sabia que Jesus podia ressuscitar, mas agora aqui, no tempo oportuno Ele chegou, mas Jesus ressuscitou. No tempo difícil Ele chegou, mas Jesus ressuscitou. Eu estou querendo dizer que quando o tempo de Deus chegar na sua vida, no meio da tua casa, não importa qual seja a circunstância, e não importa qual seja o problema que você está passando, aquilo que Ele tem para a sua vida, a vontade do Pai vai glorificar de tal maneira na sua vida, que você vai viver uma experiência que você ainda nunca experimentou, e que os seus olhos ainda nunca contemplou.
Queridos, é muito forte. Jesus, ele é decisivo. Jesus, ele nunca vai no tempo que nós queremos, mas no tempo dele. Veja que no verso 8 do capítulo 11, diz o seguinte: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus, ele voltou para Betânia por um motivo. Primeiro, para que o nome do Pai seja glorificado através daquilo que ele tinha que fazer, porque ele amava uma pessoa chamada Lázaro. Só que para voltar para Betânia, ele podia arriscar a sua vida dos profetas, porque as pessoas queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Se você for parar para analisar, Jesus, ele é perito em colocar a vida dele em perigo pelos outros. Porque por causa de um amor, por causa de amar alguém, Jesus, ele queria Betânia e colocar a sua vida em perigo, Gabriel. Porque ele amava Lázaro. E a consequência disso, de um amor ágape, que a Bíblia fala que é o amor puro, o amor divino, a consequência de amar e colocar a vida em perigo, terminou pendurado em cima de um madeiro, porque ele amou o mundo, e o mundo não correspondeu, mas por amar demais ele morreu. A vida dele era ele tinha esse costume de colocar a vida dele em perigo, porque por onde que ele andava as pessoas queriam apedrejar, mas mesmo assim ele foi até Lázaro. Por que você está querendo isso? Porque quando Deus ele prometeu, porque quando Deus ele falou assim: olha, calma, que enquanto ele não está dormindo, ele não está morto, ele só dorme, algo vai acontecer. Deus ele ficou 2 dias, Jesus ele ficou 2 dias, ele podia ter ficado menos, mas porque demorou? Mas no tempo certo ele chegou, porque era o tempo dele. Então entenda comigo, no tempo certo ele chegou, que era o tempo dele. Só que para ele ir, ele tinha que enfrentar aquelas pessoas que podiam apedrejá-lo. E os discípulos falaram: rapaz, você vai para lá agora, as pessoas querem te apedrejar. Não, então se vocês querem ficar, vocês ficam que eu vou. E um olhou para o outro e falou assim: não, se você quer ir, você vai morrer. Então, queridos, cada um está aqui, aceitou Jesus, então vamos que a gente vai morrer junto também. Não tem como, o cara vai, a gente vai morrer junto também, não tem escapatória. Só que o que eu aprendo aqui, quando Jesus ele quer cumprir algo na nossa vida, Luciano, não depende da circunstância. Quando Deus ele quer fazer algo realizar na nossa vida, não depende da circunstância que seja contra a nossa promessa. Você está entendendo? As circunstâncias e a situação que aquele que Jesus estava vivendo era contra ele ir chegar a Jerusalém, mas aquilo que Deus tinha prometido era tão grande que nem umas circunstâncias, que nem coisas contrárias, que nem apedrejamento, que nem inimigo nenhum podia atrapalhar a Deus fazer aquela coisa maravilhosa que fez na vida de Lázaro, porque operando Deus, irmãos, quem impedirá em nossa vida? Então ele chegou até lá com os seus discípulos. Ele chega a Betânia no 4º dia, e acabava a possibilidade daquele corpo ressuscitar, porque pela ciência, o corpo primeiro e pela fisionomia, biologia do homem, o corpo quando ele morre ele incha, né? Ele vai inchando, retendo líquido, e depois ele chega num estado onde que ele incha, ele explode, ele vai putrificando, e depois vai ficando esquelético. Tanto que a própria Maria fala, ela confirma num texto, fala assim: olha, já passaram-se 4 dias, e meu irmão pode cheirar mal. Então era coisa impossível chegar diante de uma situação que a circunstância era contrária, porque Maria tinha visto ele só curar pessoas vivas. Agora saber que aquele homem ressuscita morto, é algo interessante, é algo sobrenatural. Só que quando ele chega diante de Maria, no 4º dia, como que você vai fazer algo acontecer desse jeito? Maria falou assim: olha, já está morto, não tem mais jeito para ele. 4 dias se passaram, está podre, está cheirando mal, já não tem mais jeito. Olha o que ela fala, Gabriel: se você estivesse aqui antes, não aconteceria isso. Agora a culpa é de Jesus? Se você estivesse aqui, porque o maior problema nosso é o nosso olhar quando a gente olha. Jesus ele olhava pelo Espírito,
e ele sabia que aquilo não era morte, aquilo estava apenas dormindo. Veja, Maria olhava e via algo morto, Jesus olhava pela ótica dele e via algo que estava dormindo. O que você está querendo dizer? Porque quando Maria olhava algo morto, queridos, algo morto é algo improvável de ressuscitar, que já perdeu a vida. Agora, aquele que está dormindo, querido, só está descansando, sabe que aquele sono vai passar, e quando você despertar ele, daqui a pouco ele vai acordar. Ou seja, aquele que está morto é irreversível, o estado não tem como mais voltar à vida, acabou, morreu. Mas aquele que está dormindo, Gabriel, é só você catucar ele que ele vai voltar à vida. Ele não está morto, ele só está descansando. Jesus estava querendo dizer: mulher, enquanto você vê uma situação irreversível, eu só vejo questão de tempo de eu fazer um milagre no meio da sua casa. É isso que Deus faz. Enquanto você vê coisas impossíveis, eu estou vendo pelos meus olhos uma coisa improvável que vai acontecer. Enquanto ele está morto, eu vejo que ele está dormindo e que logo ele vai se levantar daí. Logo isso tudo vai passar. É isso que ele está querendo dizer. Mas Jesus falou assim: calma, mulher, eu estou aqui. Agora imagina você no lugar de Jesus. Vai pedir calma para uma família que está vivendo luto? Vai pedir calma para uma casa que tem 2 filhos pequenos e que a geladeira não tem nada para comer, que tem 3 dias sem comer nada? Vai pedir calma simplesmente para um pai de família que está desempregado, que tem o seu filho para sustentar, seu filho está chorando, querendo leite, querendo pão, e você chora escondido dentro do banheiro porque você não tem condição de dar? Vai pedir calma. Vai pedir calma para uma família que acabou de perder alguém que ama demais e está vivendo luto, porque sabia que podia ter mais tempo, só que não teve tempo porque Jesus ficou 2 dias lá. Por que você demora assim desse jeito? Não tem como pedir calma, não tem como você compreender, mas você nunca vai compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é bem maior das coisas humanas. Mas entenda, Deus ele nunca fez isso para machucar ninguém, Deus ele nunca fez isso para matar ninguém, e nem para ferir ninguém, mas todas as vezes que Deus fez isso, é para mostrar diante dos seus olhos, que aquilo que Ele tem para você, é bem maior daquilo que você imagina. Porque quando Ele chega, é como Paulo fala: pois sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Agora Ele chega diante da mulher, Ele fala assim, Marta fala assim, Maria fala assim: por que você demorou tanto? Se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, a responsabilidade de Lázaro é sua, tá? Você amava a nossa família, mas com amor, aonde você estava quando precisamos de você? Aonde você estava quando a gente estava buscando nos montes e pedindo socorro? Aonde você estava quando eu recebi um estado ou do médico uma carta falando que é irreversível a minha doença, que essa doença é para a morte? Aonde você estava enquanto muitas vezes você deixou a minha família, a minha mãe ir para o leito do hospital quase morrer entubado? Por que você não interviu antes mesmo disso acontecer? Por que você não interviu antes mesmo de muitas vezes eu dar uma parada cardíaca e perder a parte do meu cérebro, ou um AVC e perder muitas coisas do meu corpo? Aonde você estava que muitas coisas ruins aconteceu comigo? Aonde você estava? A culpa é sua, Jesus. Se você estivesse aqui não aconteceria isso. Mas nosso problema é que a gente só quer pensar em nós e ser egoísta demais. Mas veja o que Jesus falou com ela. Ele falou, e ela replicou: eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Porque ela fala isso? Porque na verdade, queridos, para os judeus, a doutrina para os judeus ortodoxos é o seguinte: que a alma, o corpo humano, o corpo do ser humano, ele ia ressuscitar, sim,
mas ia ressuscitar de fato no último dia. Então o que Jesus fez? Jesus trouxe essa doutrina da sombra para a luz, e chegou diante daquela mulher e falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou tudo isso. Só que para você entender um pouco, eu já estou terminando, quando Jesus fala eu sou, o eu sou aqui em maiúsculo, eu sou a ressurreição e a vida, eu fui buscar o verdadeiro sentido dessa palavra eu sou. E quando você busca a verdadeira palavra, o sentido da palavra eu sou, você vai lá em Moisés. Alguém lembra de Moisés? Lá no Monte Horebe, pastoreando, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E de repente uma voz falou: Moisés, Moisés. E ele olha para trás e ele vê uma sarça, Gabriel, que se queimava, mas não se consumia. Então, Luciano, ele achou algo muito interessante, porque era algo seco, era algo sem vida do deserto, algo inflamável, que queimava e se consumia. Mas aquilo estava queimando e não estava se consumindo. Então ele voltou a sua atenção para aquilo, e de repente uma voz falou: tira a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é santo. E naquele momento ele teve um encontro com Deus. Deus começou a descrever tudo aquilo para ele que ele tem que fazer para salvar o povo. E no final, tudo que ele tinha que fazer, Deus descreveu. Deus falou assim: olha, agora você vai a Faraó e fala. Só que quando ele falou isso, Moisés falou assim: calma aí, eu preciso saber quem você é. Eu vou falar em nome de quem? Porque, a certo modo, na cultura antiga, você, quando chegava para outros príncipes ou outros reis, quando você chegar lá, você tinha que chegar e se apresentar e falar de onde você era, de qual cidade que você era, falar a sua parentela: eu sou rei de tal, filho de fulano de tal, da geração de tal, do reino de tal, e vim aqui pedir você comunicar alguma coisa. Então Moisés nada mais, ele queria saber a origem de quem era aquela força que estava falando com ele, para de fato ele entender e falar para Faraó: olha, eu não estou falando, eu não estou doido, eu não vim falar alguma coisa aqui no meu ouvido, invisível, e mandou soltar, não, eu estou falando o nome de tal, filho de tal. Ou seja, rapaz, Senhor, quem és tu? Da onde você veio que está falando comigo? Eu preciso falar para as pessoas quem é você, para as pessoas acreditarem em mim. E o próprio Jesus, o próprio Deus falou: eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou aqui, nada mais é que ela vem da palavra hebraico, ela vem do hebraico, é o emblema perfeito. Quando fala eu sou, o emblema perfeito para Deus, porque ela vem da palavra hebraico que significa existir, existir e permanecer, ou simplesmente eu existo e permaneço para sempre, ou se é existir ou permanecer, ou eu permaneço existindo, ou seja, Deus permanece existindo. Só que ainda, queridos, é pobre. Eu não me contentei com isso, fui buscar no latim, no origem da etimologia. Por quê? Porque Deus, ele não permanece existindo. Deus, ele não permanece. Madeleine pegou. Deus, ele não permanece. Porque na transliteratura de uma palavra para outra, no hebraico e no grego e no aramaico que a Bíblia foi escrita, perderam muitas traduções, e muitas vezes, por não ter o sentido da palavra, eles colocaram em uma palavra humana no meio nosso para que possamos entender. Ou seja, Deus ele existe para sempre. É uma palavra, uma conotação para a gente entender que ele é eterno, ele existe para sempre. Só que na verdade é uma palavra pobre, porque quando você for procurar a origem dessa palavra, que é existir, ela vem do grego, ela vem do latim, desculpa, que é extere. Extere é a junção de duas palavras, que é ex, que é uma primeira preposição, que é a partir de, ou seja, existir no latim é extere, e ex, que é a junção de duas palavras, é a primeira preposição, que significa a partir de. E sistere significa colocar de pé. Ex, a partir de, e sistere, colocar de pé. Então, ou seja, a partir de algo, alguma coisa fica de pé. A partir de algo, alguma coisa toma posição. A partir de algo, alguma coisa ganha forma, ganha vida. Está vendo o seu irmão aí? Vira para ele. A partir de algo você está aqui. A partir de algo você tomou forma. Sabe por quê? Porque a partir de Deus, quando Ele fez o barro, quando Ele soprou, você veio dele. A matéria, o vento, o ruache veio dele. Então você veio porque você veio a partir de Deus. Você está entendendo? Então deixa eu concluir.
Quando você pega esse microfone, você vê que esse microfone, ele foi criado, ou externo, a partir de alguma coisa. Existia isso, é a partir de alguma coisa, Luciano. Então, o que é a partir de alguma coisa? Foi uma matéria que eles pegaram e fizeram esse microfone. Se você olhar para esse banco, você vai ver que esse banco ele veio a partir de alguma coisa, pai. De quê? Foi da madeira da árvore. Extraiu a madeira de uma árvore e fizeram o banco. Se você for olhar os ferros no meio dessa coluna, já estou concluindo, vai falar o seguinte: aqui no meio dessa coluna tem ferro, e esse ferro ele veio a partir de alguma coisa, do minério de ferro. E o minério de ferro ele veio da terra, e a terra, a natureza, ele veio de Deus. Porque 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16, coloca aí. Fala o seguinte, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai me dizer o seguinte: Paulo fala aos Colossenses, que tudo veio dele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja o trono, seja a soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, tudo começa nele e tudo termina nele. Ou seja, aquilo tudo que foi feito a partir de alguma coisa. Se isso aqui foi feito a partir que um homem fez ou de alguma matéria, tudo foi a partir de alguma coisa e tudo criou nele. Então, eu posso supor, estudando, que eu cheguei em uma conclusão, que Deus ele não existe. Talvez você está falando assim, você é doido falar isso. Não, eu não sou ateu, eu não sou doido, e nem a teologia me deixou doido, mas Deus ele não existe, ainda não, mas tomara que não me deixe, queridos, mas Deus ele não existe. Como que você não teou, agora você vai falar que Deus ele não existe? Porque se existir, queridos, é a partir de alguma coisa. Deus, ele não veio a partir de moléculas, Deus ele não veio a partir de matérias, Deus ele não veio a partir de alguma coisa. Se Deus ele é eterno, Deus não foi criado, Deus não tem pai, Deus não tem origem. É isso que Deus estava querendo dizer para Moisés, é isso que Deus estava querendo dizer para aquela mulher, que eu sou. Fala assim, olha, eu não existe, porque Deus não existe, porque Deus é, Deus não existe, Deus é, ele é tudo, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Então quando Deus chegou diante de Maria e falou, mulher, eu sou maiúsculo, eu sou a ressurreição, Deus está falando assim, ei, por que te preocupas? Por que te abate a tua alma e te preocupa o teu coração? Porque diante de você não está falando aquele que tem um poder sobre a vida, não está falando aquele que tem um poder sobre a morte, só que tem um poder sobre a morte. Você está falando sobre aquele que é a vida, aquele que é a vida, aquele que é aquilo que todas essas coisas foram feitas por ele, aquele que soprou, que era o verbo que estava com Deus, aquilo que criou tudo, e tudo veio para ele, tudo é para ele, e tudo começou nele, e tudo termina nele. Maria, se você soubesse o que você estava falando, foi como Jesus falou com aquela samaritana, se você soubesse com quem você estava falando, você me pedia água, eu daria águas vivas. Mas sabe, você só aprende quem é Jesus passando no processo. Você lembra de Paulo e você lembra de Jó? Paulo fala, Jó fala, pois bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, quando Jesus chegou diante de Maria, estava aquele que tudo pode. Eu posso fazer qualquer coisa na sua vida, é só estalar o dedo. Mas por que teve que passar por processo? Quando Jó falou assim, eu sei que tudo pode, é porque ele falou assim, olha, antes eu ouvia falar do Senhor, agora eu vejo, os meus olhos veem. Ao mesmo tempo que Paulo, ele só ouvia falar de Cristo e o perseguia, mas quando ele passou uma experiência, ele falou assim, agora eu sei quem tem um crido, e sei também que é poderoso. Então era necessário aquela mulher passar por isso aqui, para ela ver, para ela saber que ele também era poderoso, e quem era o Deus que ela servia. E quando ela passou diante disso aqui, a vida dela, como estava um caos, começou a mudar. Porque quando Jesus chegou, ele demonstrou a sua humanidade, ele chorou, ele falou diante da mulher, hoje se você soubesse, eu sou a ressurreição, a vida, ou seja, eu estou te proporcionando algo maior, e algo melhor para a sua vida. Calma, confie em mim, porque se você quer a resposta,
eu sou. Se você quer resposta, eu sou. Aquilo que tem sobre mim, eu sou suficientemente mais do que você precisa. Por que a gente precisa para viver? É pouco. Mas o que Cristo é para nós é mais do que vivemos. Ele está querendo dizer. Porque talvez você saiu da sua casa hoje e falou assim: eu quero a resposta, já que é o cu da resposta. Talvez você tenha orado tanto, talvez você tenha buscado saídas em tantas outras coisas. Mas vá para casa hoje com essa resposta que Deus está falando para você. No meio de um caos, no meio de um caos, de uma circunstância que era contrária, a promessa chegou, porque mesmo sendo impedido, Deus ele não parou, ele continuou andando até chegar em Betânia. E quando ela procurava uma resposta para todos os seus problemas, simplesmente Jesus chegou e falou assim: eu sou. Eu vou repetir. Se você entrou aqui procurando uma resposta para aquilo que você falou com Deus, Deus está falando com você: eu sou na sua vida. Sabe por quê? Porque a maior guerra e a maior dificuldade na vida de um homem e de uma mulher não é quando você está vivendo o caos. Por que você está falando isso? Porque se você está vivendo o caos, uma vida transtornada, mas você tem a paz de Deus, mas se você ouve a voz de Deus na sua vida, você tem uma paz, Luciano. Agora, se você está vivendo uma abundância, mas você não consegue ouvir uma voz de Deus, para você vir no inferno. Porque sem ouvir a voz de Deus, queridos, o homem ele fica doido. Você busca e não consegue ouvir. Você bate nas portas e não consegue respostas. Mas Deus está falando para pessoas nessa noite aqui. Não é porque você não tem ouvido a minha voz, que entrou aqui, que veio me procurar, que eu me ausentei da sua vida. Não é porque você muitas vezes tem se pegado chorando nas madrugadas, ou muitas vezes tem se criticado, por que a sua vida é tão, as coisas tão injustas com você, é porque eu tenho esquecido de você. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não cheguei atrasado, mas eu chego no tempo certo, e eu quero fazer algo na sua vida. Então sai daqui com isso na sua cabeça e no seu coração: eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida. Tudo que você precisa, eu estou aqui. Ah, mas eu preciso. Ei, eu sou a porta. Eu sou a vida. Eu sou aquela cesta básica que você precisa. Eu sou a sua família para Cristo que eu vou trazer. Eu sou o motivo que vai te trazer alegria. Eu sou o motivo que vai trazer a sua casa para mim. Eu sou o motivo de você viver. Eu sou o motivo do seu ministério estar crescendo. Eu sou o motivo de você viver a prova. Eu sou tudo. Eu sou. O problema é que quando a gente não sabe quem é Deus e a gente se confirma e se conforma com os problemas pequenos, sabe por quê? Porque os problemas pequenos têm nos cegado e a gente não tem visto qual é a profundidade do entendimento ou dessa palavra que é Deus em nossa vida. E quando ele chega diante dessa mulher, ele fala: eu sou, calma, eu vou fazer algo aqui interessante. Tanto que no capítulo 10, a Bíblia fala que no capítulo 10 o Senhor fala sobre o bom pastor, e o capítulo 10 é a continuação do capítulo 11, e no capítulo 10 ele vai dizer o seguinte: no capítulo 10 ele vai fazer o seguinte, versículo 2: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Você está entendendo? Você pegou? Eu vou repetir. E para estes, o que abre aqui, queridos? A porta. Beleza. Abriu a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz. Por quê? Porque o bom pastor chama por elas. E não só mais chama, mas chama pelo seu nome, porque a questão de chamar por nome significa intimidade, conhece a pessoa. E quando ele ouve a sua voz conduz para fora. Ele é o bom pastor. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o que ele faz? Ele abre a porta. E depois o que ele faz? Ele chama por quem? Pelo nome de quem? Da ovelha, de Lázaro. Por quê? Por que ele tinha que tirar a pedra? Porque a sua voz tinha que ser ouvida.
porque a sua voz conduz a pessoa que está perdida. Então ele teve que tirar a pedra, porque o bom pastor faz isso. Ele tira a pedra, ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. E agora a ovelha ouve a voz dele. E a Bíblia fala que o que acontece quando a ovelha ouve a voz do pastor? Segue. E a Bíblia fala que e as suas próprias e as conduz para fora. O interessante é agora o Senhor tira ele para fora, porque ela ouve a voz do pastor. Na verdade, muitas pessoas podem chegar e gritar aquela ovelha que ela não vai ir. As pessoas podem gritar por nome dela que ela não vai sair dali. Você já ouviu uma ovelha, um rebanho? As pessoas podem passar e gritar, mas o pastor, ela só segue o pastor, elas não vai. O interessante é que muitas vezes o mundo tem gritado em nossos ouvidos para a gente ir, mas a gente não tem ido. Os amigos têm gritado nos nossos ouvidos para falar: ei, olha aqui, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer coisas erradas. Mas as ovelhas não vai. Sabe por que a ovelha não vai? Porque ainda não é a voz daquele que ela conhece. Então o diabo vem e tenta fingir aquilo através de um anjo de luz, que aquela voz é a voz do seu Senhor, mas a ovelha também não vai. Por quê? Porque não é, pode até parecer, mas não é, ela sabe a voz do seu Senhor. Então quando o próprio Cristo, o bom pastor, chega diante daquele túmulo e fala assim: olha, remove a pedra, porque a minha voz tem que conduzir aquele que está morto. Calma, ele está morto, mas não está dormindo. Tanto que para uns falaram que estava morto, mas para Deus falou que estava dormindo, porque Deus sabia do poder que ele tinha. Tanto que a voz do pastor, ela é tão profunda, ela consegue atingir até o subconsciente de uma pessoa que estava morto e trazer de volta à vida. Por isso que ele fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu trago a vida. Aquele que crê em mim não vai continuar morto, não vai continuar destruído. A sua situação não vai ficar irreversível no chão, mas quando eles ouvirem a minha voz, eles vão se levantar dali, da sua situação, e vão desatar as suas amarras, e vão ser libertos, porque o bom pastor, a sua voz conduz as suas ovelhas. Porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, que o Cordeiro, que está no meio do trono, nos servirá de guia, e nos apacentará para a fonte das águas da vida. E quando o próprio Jesus chegou em Betânia, ele mostrou quem ele era, ele fez aquele milagre, ele chamou aquela ovelha para fora. Agora, conduzido Lázaro para fora, as pessoas nesse momento agora começaram a ver quem de fato ele era. E o milagre, o impacto disso foi na casa de Marta e de Maria. Porque, pastor, nesse momento, ela sabia que o tempo que eles não tinham, ou o tempo que faltava, que era o tempo que eles correram atrás de Jesus. Por que demorou? Jesus explicou agora. Porque eles só viam Jesus fazer maravilhas enquanto estava vivo, mas algo especial, e bem mais profundo, e bem mais impactante, que era a glória de Deus, ou a cereja do bolo, ele deixou por último, para fazer na casa de Marta e Maria. Eu estou querendo dizer para você, que talvez você tenha vivido várias situações, ou várias etapas da sua vida desse processo, mas calma, não está demorando. Não fala assim: eu está demorando por quê? Não, porque no momento oportuno você vai entender que Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, e algo que vai acontecer, vai ser algo tão extraordinário, que você vai contar os testemunhos para as pessoas, mas antes mesmo de você contar, as pessoas vão contar de você, porque elas vão ver com os próprios olhos dela, o que Deus fez para você, porque vai ser tão nítido na tua vida, algo que Deus vai entrar e vai fazer na tua casa, no teu ministério, na tua vida, que as pessoas vão contar a tua história. É isso que Deus vai fazer. Só que eu quero concluir dizendo, o propósito do capítulo 11 não era só o milagre de Lázaro. O propósito do capítulo 11 é mostrar o poder que Deus tem, porque Ele é o grande eu sou sobre todas as coisas. E muitas vezes uma barreira pequena, uma tribulação pequena tem nos afastado da nossa fé, de quem é o próprio Cristo, de quem Ele é. Porque se você for parar para pregar que as pessoas, você pode sair do teu lugar e vir aqui, porque o milagre vai acontecer, queridos. Muitas pessoas vão querer vir aqui,
para receber milagre. Agora, para você sair do lugar e para conhecer Jesus, será que você está disposto a caminhar 3 quilômetros para ver Ele? Se as coisas estão boas. Então o objetivo do capítulo 11 simplesmente é mostrar para todos aqueles que leem, para essa geração, que aquele que opera é maior de qualquer milagre. Aquele que está no meio, aquele que tem um espírito, é maior do que qualquer cura, porque o nosso problema é que a gente só quer o milagre, não quer o Senhor do milagre. É fácil demais receber e ir embora, é fácil demais receber algo de Deus e nunca mais voltar, mas deixar tudo aquilo que a gente está, sendo a nossa casa está em ordem, a nossa casa está em abundância, agora, e mesmo assim, buscar ao Senhor, aí sim, queridos, é o verdadeiro evangelho. Se coloque de pé comigo nessa noite. Sabe, queridos, meus irmãos, o mais interessante que eu aprendi nessa passagem é enquanto Maria e Marta via alguém sem vida, morto, quando Maria e Marta olhavam Jesus, ele está putrificado, Jesus falava assim: olha, eu vejo ele restaurado. Jesus, ele está caído. Jesus fala assim: olha, eu vejo ele transformado de pé. Mas é irreversível o estado dele. Jesus fala: não, o estado dele, eu que vou curar, eu que vou entrar. Mas Senhor, não tem vida. Mas Jesus fala assim: não, ainda existe vida aí. Ainda existem planos e projetos que morreram há muito tempo, que estavam em cima da mesa, que muitas vezes você colocou lá para baixo, falando: olha Deus, tantas coisas que têm acontecido na minha vida que eu já coloquei tudo engavetado, e não é possível que esse projeto que é tão grande, que vai dar certo, eu vou engavetar ele também. Mas hoje Deus está falando para pessoas que entrou aqui nessa noite: começa a desengavetar aquilo que está morto, porque não está morto, porque só quem pode falar quem está morto é Ele, só quem pode dar a última palavra na sua vida é Ele. Então enquanto Ele falou que ainda tem vida, enquanto tem esperança, ainda tem esperança, as coisas não acabaram, as coisas não morreram, enquanto as pessoas olham para a sua vida e falam: não tem jeito, é irreversível, Deus fala para você: ei, eu tenho algo sobrenatural para a sua vida, eu tenho algo grande para a tua casa, eu tenho algo grande para a tua história. Deixa falar, deixa eles criticarem, mas aquilo que eu tenho para você, pode surgir processo, pode surgir problema, pode surgir tantas outras coisas, mas calma, no tempo certo, eu vou fazer coisas acontecerem na tua vida, porque eu sei que ainda existe vida neste lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não acabou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh.
quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé fácil a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: